O pessoal tá entrando aqui. Deixa eu adicionar. Marcelo. Salve, salve, tudo bem? Fala, Marcelo. Tudo bem, cara? E aí, Satisfação. meu querido, como é que você tá? Tudo em paz, cara. Como é que vão as coisas aí? Porra, aqui tá. São Paulo, o bicho tá pegando, né, cara? São Paulo é Piracicaba. Hoje foi confirmada a primeira morte aqui, mas o pessoal tá ficando que ficar de quarentena, né? Aqui tem. Marcelo, Manda, manda. fala aí, fala aí, fala aí. Não, tranquilo, manda ver. Então, cara, queria te agradecer aí a presença nessa live aqui para falar de um tema que é muito polêmico, Não né? é Existe polêmico, muita não é. polêmica. Não é, É um, não. e, cara, eu sempre começo as lives assim, falando um pouco da trajetória da pessoa que tá do outro lado aí, né? Então, conta um pouco aí de você, cara. Quem é Marcelo Barbosa, personal trainer Rio? Conta aí um pouquinho. Então, vamos lá. Eu, eu sempre fui muito ligado ao esporte, desde criança, assim. Eu sempre fui ruim em todos. Sempre fui muito ruim em esporte, nunca fui bom em nada. Tipo, na escola eu era o último a ser escolhido no futebol, sabe? Na natação não era bom, me afogava. No surf não era grandes coisas e tal. Vôlei, nunca fiz um ponto de saque, eu nunca fiz uma cesta no basquete, mas eu sempre gostei de esporte. E aí, calhou de eu vir morar no Rio novamente, para fazer vestibular e tudo mais. Tal. Eu fui criado no interior, sou carioca, mas fui criado no interior. E aí eu escolhi fazer educação física, eu queria estar sempre saudável, sempre num ambiente saudável, entendeu? Então eu tinha algumas opções para ser saudável. Uma delas é a educação física. Eu sempre quis estar ligado ao esporte. E aí eu fiz a faculdade com uma ideia, inicialmente, de ser preparador físico, mas a vida vai mostrando o caminho, né? A gente tem uma ideia inicial e a vida vai mostrando o caminho, a gente vai vendo depois que as coisas vão se encaixando naturalmente. Você E fez o aí, FRJ também, né, cara? sim, sim, sim. Você é de lá também? Eu sou também de lá, 99/2. Ih, eu sou um pouquinho mais novo. Eu sou 2002/2, 2001/2, se não me engano. É, 2000, É, 2002/2, fiz bacharel lá, aí fiz uma pós-graduação lá, aí depois comecei a fazer uma outra pós, mas eu achei que não estava sendo bem aproveitado, então eu preferi sair e estudar por conta própria. show. Marcelo, vamos começar já falando sobre o tema. Cara, você é um cara que defende muito aí nas suas postagens a corrida de forma descalça, né? Uhum. Conta um pouquinho aí da sua experiência, então, de correr descalço, cara. Então, assim, tudo começou. Eu corria muito de tênis sempre, né? O Carlos me treina, muitos anos já, e tudo, é parceiro meu da faculdade, estudou comigo e tudo. E aí eu comecei a correr treinando, fazendo minha maratona, provas mais curtas primeiro, depois minha maratona, depois maratona. E aí começou a ter aquela discussão muito grande na internet sobre padrão de pisada. Se é com o calcanhar, se é com o médio pé com o pé inteiro ou se é com a frente do pé. E aí tinha uma discussão muito grande. Eu falei, pô, não é possível que não exista um consenso natural nisso, entendeu? Porque até então, cara, se você pula de um lugar para baixo, se você desce, você nunca bate o calcanhar. Você bate a frente do pé para amortecer. Então, por que para correr eu tenho que bater o calcanhar? Aí eu comecei a estudar muito esse tema. E eu fui buscar na evolução humana, li muitos artigos de evolução humana e tudo, de um cara que é israelense, que é judeu, que mora nos Estados Unidos, um cara muito fera. E aí comecei a ler e comecei a ficar meio obcecado por esse tipo de leitura. E eu vi que, cara, dava para correr descalço. Assim, era eram 1000 razões para poder correr descalço e uma para correr de tênis. A que eu conheço. Aí eu falei, pô, vou cair para dentro. Aí comecei a estudar capacidade de suportar estresse da pele do pé, receptores, posição anatômica, como distribuir o peso na sola do pé para um lado e para o outro e tudo mais e tal.
E aí, cara, desde então, olha só, quando eu corria de tênis, eu tive lesão pra caramba. O Carlos não deixa mentir. Quadril, coluna, joelho, tornozelo, tive tudo, 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 tudo. E correndo descalço, cara, eu tive uma lesão que foi por estresse, que eu desrespeitei a planilha do Carlos, eu forcei, eu cheguei a fazer 30 quilômetros de média por semana, só de ladeira, num treino só, entendeu? Eu fiquei meio obcecado por subir ladeiras, que também é uma proposta interessante. E aí arrebentou a perna. Mas aí melhorou logo em seguida. Eu consegui fazer um desafio de 63 quilômetros, né? 21 mais 42. Ô, pessoal, quem está seguindo aí, ó, se quiser fazer alguma pergunta, coloca aí no comentário ou na interrogação que tem aqui do lado sobre essa coisa de corrida descalça e tal, Então, que aí a gente vai passando aí pro Marcelo. se eu tirar o fone, fica melhor. Tá com muito eco? Cara, para mim tá tranquilo. É. Eu não tô para mim aqui tá tranquilo. Eu recebi um recado aqui, ó. Do que é? Que é isso? Tem Teu vestido som, de casa. Dá pra ler, não? teu não, não dá. Teu som tá com eco, é isso? É, mas eu Ah, não sei. E aí o que acontece? Nessa história toda eu comecei a, como eu falei, correr muito descalço e estudar muito a parte do pé. Eu coloquei no stories desse aí, um dia desses, algumas perguntas que as pessoas fariam e tal. E que fizeram para mim, etc. e tudo. Então eu pedi para Joyce colocar para mim as perguntinhas aí quando for passando e tal. Quando for hora de conversar mais sobre isso e tal. Alguém tem ô, experiência em correr descalço? Você tem? cara, da minha equipe, como você sabe, eu não tenho ninguém que corra descalço, nem preconizo ainda correr descalço, né? Então, assim, mas eu quero saber de você exatamente isso. Quais os benefícios de se correr descalço? Padrão mecânico, um padrão cinético, desculpa, e mecânico também, que depende das informações que a gente recebe da sola do pé. Basicamente isso. Imagina, por exemplo, transferir isso para uma escrita, como eu sempre falo. Imagina você pegar um papel e caneta e escrever, tá legal? Ou então você pegar uma luva daquelas de pegar travessa quente no forno, no fogão, botar novamente para escrever. Você não consegue escrever bem, porque você não consegue perceber aonde está a posição da sua mão. Você não tem proprioceptores funcionando bem. Eles estão cegos. E em relação ao tênis, é a mesma coisa. Quando você coloca, pega todas as articulações que você tem, todos os ossos, todas as articulações, ligamentos, todos os receptores, você coloca ele em volta de uma camada de borracha, cara, ele não consegue perceber isso. Então você acaba compensando correndo de maneira errada, porque você não tem a informação correta que está fazendo. Então, assim, quando você corre de tênis, por exemplo, há uma tendência muito grande de você pisar com o calcanhar. Certo? Sim. Então, se você pegar uma foto na internet de galera correndo de tênis, raramente alguém vai estar pisando com o calcanhar. Segunda coisa, a gente tem muita oscilação vertical de tênis. A gente acaba correndo com muito mais força vertical do que horizontal. E a corrida não é para cima, é para frente. Ela tem que ser o mínimo de horizontal e mais vertical, e não fazer isso aqui, como é o de tênis. E fora que você tem mais mobilidade. Isso são algumas das coisas, são as três coisas principais no meu entendimento. A mobilidade ela é a capacidade de você movimentar uma articulação com uma amplitude determinada. Então, se você pega um músculo e trava esse músculo, você não consegue fazer com que ele seja alongado depois. Você não consegue ter um movimento normal, porque você já a deformação tem que ficar travada. E quando você sobe o calcanhar, você faz isso. Quando você bota um suporte no calcanhar, você faz isso. Marcelo, agora, se a pessoa correr do jeito que você está falando, na mecânica correta com natural, né? Com antepé ali, e com tênis. Então, a gente tem alguns casos assim, por exemplo, o cara que bateu agora o recorde nos 42 quilômetros, não sei o nome daquele, ele é da... Kipiguchi? Qual? Isso. O Kipiguchi, que bateu o recorde abaixo de 2 horas? Isso.
Então, o padrão dele é um padrão de corrida natural descalço. Se você vê como ele pisa, como ele faz tudo isso, é natural descalço. Então, assim, o tênis, ele tende a modificar a sua mecânica e fazer você perder eficiência. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui, se você pega, por exemplo, uma almofada muito grande, ela é instável, certo? Para você estabilizar, você tem que fazer muita força para ela descer, ela enrijecer e você gerar força de volta. Esse tempo, você aumenta o contato com o solo, o tempo de contato com o solo. Então você perde eficiência. Enquanto que da maneira natural você usa mais a panturrilha, o movimento elástico, fazendo a corrida acontecer mais econômica. Entendeu? Marcelo, Agora, vai, continua aí. o tênis, a questão do tênis é muito relacionada à quantidade de borracha que ele tem, basicamente, tá legal? A quantidade de borracha que ele tem embaixo, a diferença entre o calcanhar e a frente do pé, que é o drop, e como o dedo fica preso na frente. Então, assim, o dedo na frente, se eu pegar você e empurrar você no chão, eu duvido que você bata a mão no chão nessa posição. Eu duvido. Você vai fazer isso aqui para segurar no chão. É natural você aumentar a área de contato para ter mais estabilidade e projetar mais força. Certo? Se Sim. você pega a sua mão e fecha, a pancada é muito mais violenta. Porque você não consegue ter o mesmo peso, tem aceleração, porém uma área muito menor. Se comparar as duas áreas, eu dissipo muito mais aqui do que aqui. E o tênis tem tendência de pegar você e esmagar a frente. E aí você muda todo o padrão. Marcelo, lesão a gente sempre pensa, pelo menos 90% das lesões são relacionadas à sobrecarga, Sim. né? E aí também tem alguns estudos que falam que você correr descalço, você acaba gerando um estresse maior da musculatura para aguentar essa sobrecarga. Sim. E aí a questão é o seguinte: como é essa progressão que você fez? Por exemplo, você já corria 10 quilômetros, já começou a correr 10 quilômetros diretos, tirando tênis, ou você fez uma progressão para que você conseguisse correr 10 quilômetros um dia sem tênis? Então, para você correr sem tênis da maneira natural, como eu falo, como eu defendo, é interessante que você faça uma progressão do que a sua sola do pé aguenta. Então, para você deixá-la mais resistente, ela tem que criar essa resistência. Então, assim, eu comecei correndo muito em areia de praia. Em areia dura, na parte dura da areia, correndo descalço. Ali eu conseguia sentir o impacto, perceber o impacto, mudar a passada e adaptar tudo isso. Depois disso, eu comecei a ir para o chão direto. E assim, não é muito. Cara, eu corri hoje. Deixa eu ver se está limpo. Tá limpo. Eu corri hoje 21,5 km. Cara, minha sola do pé está inteira, não tem nada. Então, assim, ela aguenta cerca de 60% mais de atrito, de cisalhamento, de abrasividade, né? Do que a pele normal. Entendeu? A gente veio dessa evolução. A gente precisava disso. De ficar de pé, de dividir melhor o peso na sola do pé, para conseguir se equilibrar e por aí vai. Agora, eu aconselho que quem queira fazer a transição, opte por correr em areia dura. Quanto mais dura a areia for, melhor, porque vai ter mais percepção do que é o asfalto. Correr em gramado, ou se for direto para o asfalto, como tem aluno que treina também, usar como aquecimento. Vou correr 1 km hoje de aquecimento. Vamos lá, vai descalço. Aquece descalço. E aí você começa a adaptar toda. E assim, aguda na hora. Fez tudo. Não tem como o cara correr 1 km da maneira que ele correria de tênis, só que descalço. Não tem como. Não tem. O cara vai pegar padrão, vai pegar a passada dele, vai encurtar um pouquinho mais, colocar o tamanho natural, sem tentar forçar. Ele vai amortecer mais o impacto na panturrilha, na posterior da coxa, sobrecarregar menos o joelho. A lesão que acontece, como você me questionou, é uma lesão que é comum, foi a que eu tive. Não vou negar, entendeu? A minha panturrilha estourou, tive uma síndrome da pedrada. Ela estendeu e não voltou.
Então eu estava correndo leve no dia, ela soltou e deu um estalo. Pá! Na hora que ela deu o estalo, eu parei, cara. Fiquei 3 dias sem pisar no chão direito. Depois comecei a voltar, fazer mobilidade, alongamento, estudei todo o protocolo para isso. Foi. Só que, cara, isso é muito... Não é um determinante, porque assim, a gente tem estudos mostrando que atleta que corre 4.487 quilômetros. Cara, são 4.487 quilômetros. O músculo não, o tendão de Aquiles fica mais grosso e mais forte. É um padrão contrário ao padrão de degeneração. Então, assim, embora as pessoas pensem que vai lesionar muito se você não respeitar uma progressão de treino como qualquer treino. Eu não respeitei a minha. Até para aguentar essa sobrecarga, que o músculo ele vai ter que se adaptar mesmo a essa sobrecarga. Sim. Né? E assim, ela está muito relacionada, a hipótese dessa lesão relacionada à fadiga. Então a gente vai juntar tudo. Treino sendo mal feito, mal periodizado, alimentação ruim, sono ruim, bebida alcoólica, pouco sono, são coisas que pensa cabeça longe, não está no foco no treino, está pensando em mil problemas, em mil situações e tal. Então tá muito a gente não consegue fixar o que é a lesão. Por que ela aconteceu é multifatorial. Então, se você consegue manter um padrão, você consegue ser saudável. Assim, pô, hoje eu dormi... Teve um aluno meu hoje, que ele foi correr comigo 5 quilômetros. Aliás, ele correria 6 em ritmo, ele é puxado o treino dele. Aí ele, Marcelão, pô, eu dormi 3 horas só hoje. Falei, cara, então vamos operar o treino todo. Vamos fazer uma ladeira, vamos caminhar, vamos fazer uma caminhada com ladeira e tudo mais e tal. E aí a gente começou a correr, ele correu o treino dele todo e pegou o carro e foi embora. Entendeu? A gente ter a atenção, como qualquer treino. Se eu botar carga demais no peitoral, vai arrebentar o peitoral. Se botar carga demais no bíceps, vai quebrar. Se você... Tudo é um padrão, entendeu? Não é uma... Ô, Marcelo, eu não sei se você já leu esse livro aqui, Biomechanics of Running, do Peter Kavanagh. Cara, eu não sou um cara leitor de livros, cara, de ciência. Eu leio filosofia. Esse livro é muito bom. Eu leio um artigo, não um livro. Ele... Sabe, conhece o Norton aí do Rio? Norton Freitas? Conheço de falar dele? Conheço de nome, sim. O Norton é um grande amigo nosso. Aí a Simone, ó, a Simone é uma amiga minha aqui. Ela tá falando, ela é fisioterapeuta, cara. Ela trabalha com essa coisa de reeducação postural aqui na Kerry Club. Atende vários alunos meus e reeducação do movimento, aliás. Trabalha com vários alunos meus aqui. Ela falou exatamente isso. Quando mudamos o padrão de movimento, mudamos também a sinergia do movimento, mudando assim também a musculatura ativada. Sim. E assim, o tênis, cara, basicamente ele altera você, porque além de cegar, ele faz com que o seu cérebro não consiga enxergar os dados que estão acontecendo ali. Ele acaba também por mudar a distribuição do peso. Então, assim, o seu peso, ele tem uma distribuição na sola do pé padrão. A parte do calcanhar dele chega a ter mais 2,5 vezes mais o peso na frente. E aí, quando você está pisando assim, aí você pega o calcanhar e levanta, você projeta o peso para frente. Que aí o seu pé, ao invés de estar espalhado, ele está esmagado. Ou seja, você botou mais força onde não era para colocar, certo? Naturalmente era no calcanhar, isso em pé, parado. E aí você pegou a frente, era ao invés de ser espalhada, você encostou. Você pode ver, quem corre muito, quem usa muito sapato, muito tênis e tudo mais, o dedo geralmente ele é mais colado no outro. Principalmente esse aqui, o polegar, o dedão do pé. Então ele cola mais. Isso altera todo o padrão de equilíbrio. Por exemplo, quando você joga o peso para frente do pé, é normal você ter um pico de tensão maior naquela região onde não era para ter, naturalmente. E aí você ativa um reflexo de anti-queda, de prevenção de saúde, de vida, manutenção de vida. Ou seja, o peso está na frente do seu pé, faz o quê? Você joga o peso para trás para você equilibrar. Por isso que o cara, quando corre de tênis, ele corre muito nessa posição.
Ele não corre porque lá para frente. Bota uma foto minha correndo, de tênis, ou também tem antiga e atual, meu corpo é muito mais para frente, muito mais inclinado à frente. Quando tu corre muito vertical, sobrecarregando a lombar, tensão maior na panturrilha. Provavelmente por distribuição do peso no pé, é provável, isso é uma hipótese. Tem algumas hipóteses para isso. Eu penso mais nessa. Pelo toda minha leitura, essa é mais próxima à verdade, vamos dizer assim, que eu entendo como verdade. Então, nessa operação, você modifica o padrão e modificou o padrão, cara. É uma loteria. A gente tem estudo, Agora, cara. Desculpa. fala aí do estudo. A gente tem estudo mostrando, por exemplo, que quanto mais tênis for, mais caro for o tênis, mais impacto ele gera. Entendeu? Por quê? Porque você coloca na cabeça da pessoa assim, cara, você não vai ter impacto. E aí ela não percebe impacto no pé. E ela tem informação imputada que ela não tem impacto. Então ela corre de qualquer maneira, cara, e gera muito mais reação do solo, muito mais impacto. Entendeu? Eu costumo trabalhar, Marcelo, com os meus alunos quando correr descalço na grama e geralmente quando tem algum tipo de enfraquecimento, seja dos músculos intrínsecos ali do pé, seja da panturrilha, tibial anterior, fazer um trabalho de fortalecimento leve ali, né? Mas geralmente na grama, aqui na Exalc e tal, para que não gere tanta sobrecarga. Agora, eu acho que esse padrão de pisada com antepé, ele é realmente o necessário para que você diminua exatamente o grau de lesão que acontece, né? Porque quando você Ou médio corre ou frente. descalço, quando você corre descalço, naturalmente, realmente você vai pisar com o antepé, você não vai pisar com o calcanhar. E só nisso você já gera um momentum, né, que é quando seu pé está aqui, né, e aqui está a tíbia, ele não fica nem assim quando você pisa com o calcanhar e nem assim muito quando você pisa com o antepé, você acaba equilibrando as forças ali, né, e isso gera realmente uma sobrecarga bem menor para os músculos ou para a articulação quando você pesa dessa forma, quando você Sim, pisa dessa forma, né? sim. O que acontece? A minha defesa toda em cima da corrida descalço é que ela tem pouca intervenção do profissional. Você não vai falar com um aluno assim, ó, pisa dessa maneira, faça isso, encurta a passada, aumenta a frequência, oscila menos. Se o cara ficar se preocupando, a pessoa ficar se preocupando em como ela vai executar, ela ocupa uma área tão grande neural dela que ela não consegue executar em si. Então você cria um padrão de restritivo de movimento. É igual tu pegar um cara e falar o seguinte, ó, olha isso aqui, olha isso aqui lá, o isso aqui, segura aqui e tal, não sei o que. O cara não vai correr. O cara vai fazer tudo errado. O cara fica pensando tanto nisso que ele não vai fazer. Imagina você escrevendo, se você tivesse toda vez que pensar novamente em escrita, você pensar em qual é o som que faz o B com A, o D com E. Não, é natural. Você já pegou o movimento, já pegou a consciência daquilo e já vai escrever a letra, padrão. Você não pensa mais como vou desenhar a letra quando você era criança. E a corrida natural, a corrida descalça, ela faz com que seja natural o acerto. Tem duas maneiras que eu enxergo muito boas de ensinar alguém a correr de maneira natural. A primeira, a principal, é você correr descalço. A segunda é você botar ladeira. Não tem como você correr uma ladeira de maneira ineficiente. Você vai adaptar. Ou pelo calcanhar, né? Exatamente, então ineficiente. Então, assim, se você botar uma ladeira, o seu corpo, você sabe, é inteligente, fala assim, cara, eu tenho que correr da maneira que isso funcione. Botou o de pé, soltou mais o tornozelo para ele descer, subir e descer, você vai fazer que tenha mais velocidade e economiza energia. Só que a ladeira é ruim. Então a passada vai ser mais longa, vai ficar um pouquinho mais curta. Quer manter a velocidade? 5 por hora, 8 por hora, sei lá, você teria uma frequência X no asfalto duro reto. Na ladeira, para manter essa velocidade, a frequência tem que ser muito mais alta, então você melhora a cadência. Então são duas intervenções que eu gosto de fazer. A intervenção que eu mais gosto de atuar é em cima de corrida descalça e corrida em ladeira. É o que eu estudei, é o que eu joguei para mim e é o que eu passo para quem treina comigo.
Eu não sou um treinador de corrida. Eu sou um treinador de musculação, de força, que usa muito a sola do pé no trabalho. Tem muito aluno lesionado que eu uso trabalho com a sola do pé. Eu tento, de alguma maneira, medir o peso que ele distribui no pé, como ele mede, como ele distribui isso, em observação, em tempo de resposta, e assim eu faço intervenção. Então eu trabalho sempre com a sola do pé. E a corrida é natural isso acontecer. Agora, Marcela, como é que você lida do dia a dia ali com a pedrinha no chão, cara? Posso falar Com palavrão? a, a questão dessas, um Eu caco posso de falar vidro, palavrão, cara? enfim. Manda Então, bala, meu irmão. caralho. Porra, tem hora que pega, meu irmão. Que você tu xinga a mãe de quem jogou no chão. Assim. A pedrinha do asfalto é muito ruim. Aquilo é uma porcaria. Tem duas coisas que atrapalham muito. Gente porca que joga lixo no chão e joga coisa quebrada. Eu sou o primeiro a querer catar o lixo no chão, sabe? E a qualidade do asfalto. Eu moro aqui na parte da Barra. Aqui o asfalto é muito, da ciclovia é muito áspero. Se você vai correr, se for o primeiro treino, nunca corra na ciclovia da Barra. Vai queimar a sola do seu pé tudo. Vai esfolar tudo, ficar cheio de bolha. Eu já passei por isso. Então, assim, eu posso falar isso por conhecimento também de vivência. Então, o cara, quando treina comigo, esse meu aluno, ele tem essa vantagem de saber, né, olha só, por aqui é ruim, vamos pegar aquela tua parte, vamos fazer isso aqui, vamos pegar aquele percurso ali que é melhor e tal. Mas o asfalto lisinho, cara, asfalto recém-recapeado, então com aquela linhazinha amarela embaixo, para você passar, aquela linhazinha é uma delícia para você correr. Aí não vai nada, não é nem áspero, sabe? É lisinho. Então você consegue correr muito melhor. A pedrinha, cara, machuca, mas assim, não chega a ferir você. Eu passo muito por galho, eu corro muito no meio do mato, em trilha de cachoeira, tudo isso, em ladeira no meio da floresta do Alto da Boa Vista. Eu gosto de correr por esses lados, que é mais fresco, tem água à vontade, não beber à vontade na fonte, e a ladeira. E eu sou muito com galho e com pedrinha. Mas assim, caco de vidro, essas coisas, eu peguei uma vez um muito pequenininho. E foi muito pouco. Eu peguei, cutuquei na hora e tirei e tal. Mas eu tomo cuidado, né? Com óleo. Agora, Marcelo, correr de Vibram, você acha que já muda a mecânica de pisada ou não, cara? Então, eu tô com ele aqui do lado para mostrar, inclusive. Tá legal? Esse é o que eu uso para correr quando o chão tá quente. É esse daqui. Qual é a diferença dele, cara? Peguei dois tênis aqui para mostrar. Três tênis, mas vou mostrar a marca, infelizmente. Eu até mostrar a marca, mas vou mostrar. Esse aqui é um tênis normal, padrão. Não é um tênis de corrida. Se você pegar e você perceber a diferença que tem do calcanhar, como ele é mais aberto atrás, como a frente ela é mais fina, ela esmaga seus dedos, tá vendo? E essa região mais alta, tudo isso é um fator limitante de movimento. Entendeu? Muita borracha, novamente, calcanhar mais alto, bico fino e tornozelo alto, cano alto. Isso aqui, cara, para você se ferrar qualquer tênis assim. Tanto que a corrida eles baixaram o cano, né? Cano mais baixo. Já esse modelo, cara, você consegue manter os dedos espalhados, eles são independentes, você consegue movimentar como você quiser, como você precisar, adaptar para um lado, adaptar para o outro na hora. A sola dele praticamente não tem, é uma borracha muito fina, muito fina. Ele é muito suave, muito leve o material, para transpirar melhor e tal o pé. Mas ele muda. Ele muda. Seja uma borrachinha de 3 milímetros, já muda. Muda em relação ao tempo de contato com o solo. Você perde eficiência. Né? Você vai ganhar uma proteção para o pé. O que eu estou tentando fazer agora, cara, é fazer um modelo de tênis meu padrão. Para poder testar, fazer um modelo feito em casa, testar e se der certo um dia eu acabo comercializando. Mas assim, não é meu foco, eu não fiz ainda, entendeu? Se fosse meu foco, eu teria feito. Mas é basicamente um modelo de tênis ancestral, que a galera usava. Eu não sei se Tem tu... essa.
Hã? Tem as sandálias também, né, cara? As Então, sandálias que o é pessoal desse corre, tipo. né? Só que eu quero fazer duas maneiras diferentes. Eu quero que a minha seja. Cara, eu estudo muito pé, então não é possível que um cara que estuda tanto pé faça uma coisa igual o padrão. Eu vou tentar dividir melhor o peso, como é que é feito, articular mais ainda essa sola e tudo isso. É por isso que eu não fiz ainda também. Mas a partir do momento que eu fizer, eu vou fazer dois padrões. Vou fazer um padrão totalmente plano e vou inverter, cara. Eu vou colocar, ao invés de colocar o calcanhar alto, eu vou colocar a frente do pé um pouquinho mais alto em alguns casos. E aí O eu vou. Newton, ele faz isso, né? O Newton. Já viu aquele tênis Newton? Ele tem a parte da frente do pé um pouco inclinada para exatamente te forçar a pisar com a parte da frente. Para liberar. Então, o que acontece? A gente sabe que a ciência mostra que treino pliométrico, né, treino de salto, é muito bom para corredor. Só que se você pegar o seu tênis e colocar um acessóriozinho embaixo dele na frente, onde você consiga fazer mais isso aqui, porque uma coisa é você estar plano, a outra coisa é você subir aqui. E aí você consegue ter mais esse movimento, você gera maior ganho de potência. Então, você consegue modificar o padrão do seu tornozelo, do seu tendão de Aquiles, fazer com que ele alongue mais, conserve mais energia e volte mais forte. E aí você consegue, assim, economizar mais ou menos 70% do gasto energético que seria a panturrilha fazendo no movimento. Os músculos da panturrilha. Flexores Ó, plantares. o Lucas aqui falou que o mercado de corrida transformou muita coisa. O objetivo do tênis, lá nos tempos antigos, tinha um único objetivo que era proteger o pé de cortes e queimaduras. Sim, sim, sim. Exatamente isso. Então, gourmetizaram, né? Imputaram na cabeça das pessoas que precisa de amortecimento. E não precisa de amortecimento. É você que amortece, como eu te falei. Se eu te empurrar de uma cadeira, você vai cair em pé, você vai cair primeiro com a frente do pé, vai amortecer com o tornozelo para depois flexionar o joelho, para depois girar o quadril e o abdômen. Então é sequencial. Quando você coloca, por exemplo, o tênis, você, ao invés de fazer esse movimento, novamente, você pisar mais para a frente do pé, mais para a frente do pé, deixa eu tampar essa porcaria. Detesto isso. Você coloca o peso na frente do pé, você acaba batendo mais com o calcanhar. Isso provavelmente é um reflexo de anti-queda. Provável. Se você corre, não corre? Corro. Então, na subida, você sobe com a frente do pé, não sobe? Tem que subir dessa Então, forma, né? e para descer? Para descer, cara, eu tento equilibrar ali o eixo, mas pisando também com o antepé também. Não mudando a Mas passada que é você acaba natural sendo numa mais rápido. descida, natural na descida, você bater mais o calcanhar. Sim, Provavelmente pelo peso mais forte na frente do pé. O que causa muita lesão, cara, que as pessoas não falam, Rogério, é que é o pico de pressão, tanto a amplitude do pico quanto o tempo que ele é aplicado. Então, assim, quanto mais alto eu aplicar o pico, ele pode ser longo e alto, ou ele pode ser muito curto e alto. Esse muito curto e alto é muito perigoso. E isso acontece mais com tênis. O pico, se você pegar aquela linha de. Tem muita linha de ground reaction, né? De reação do solo na corrida do impacto. A corrida normal de tênis, ela faz assim, ela dá um pico, aí desce e sobe. A corrida descalço, ela faz lá, mesmo o pico, porém mais longo. O time menor, então é menos denso o impacto. É como se você fosse falar assim, eu vou descer uma escada de 2 em 2 ou de 1 em 1. De 2 em 2, a porrada é muito maior na sua perna. Então é isso que acontece nesse sim. pico, entendeu? E acaba que quando você melhora essa parte da mecânica de corrida, pisando com o antepé, você já falou que você aumenta a frequência de É, passada, e isso acaba gerando também uma diminuição do mais impacto definição de ali, né? impacto. Sim, 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 sim. Natural. E isso diminui também as chances de você ter lesão, né? Então, se você colocar no padrão todo, por exemplo, de lesão de joelho, lesão de tornozelo, lesão de quadril, de lombar, de tudo, é muito maior de tênis. Assim, cara, tem dor no joelho, corre descalço. E testa.
Não porque o pé é mágico, mas é porque o padrão será um padrão mais natural, mais conservador. É natural, não é uma mágica, é conservador, naturalmente conservador. Você não vai. E novamente, como eu falei, se você pega um cara e coloca o tênis dele mais caro que tem e fala assim, ó, não tem impacto, ele vai correr de qualquer maneira, vai gerar impacto pra caramba. Então, assim, eu não entendo o apelo de marketing que tem desses não, é vapor, né? Vaporfly, sei lá o que e tal, Vaporfly, sei lá, que tá cada vez mais alto o calcanhar, cara. Cada vez mais alto. E assim, tu bota o queniano pra correr, o cara corre com mecânica igual de descalço. Ele tem a base dele correndo descalço. Os caras correm descalço desde novinhos, desde muito pequenos. Eles têm uma chance na vida lá para ser atleta de corrida. E toda a história deles foi que eles fizessem isso. Eles moram em um lugar com altitude, então eles para descer e voltar são 600 metros de altura. Em uma média, entendeu? 587, se não me engano, que era. Mas você sabe por que, que o Vaporfly é 4%, né? Diz que aumenta a Porque performance 4%, né? ele diminui o tempo de contato com o solo em 4%. Então, isso no Comparado com final o de tênis, uma. né? Comparado com um tênis normal, aí, um ASICS, por exemplo. E aí, a médio e longo prazo, isso, 4% vai fazer uma diferença lá quando são segundos, né? Não, eu Só sou que é isso que você falou. O cara tem um padrão de pisada ali maravilhoso. natural. Então, A técnica do cara é muito apurada. É igual tu mandar um cara que faz trabalho com caligrafia, escrever de olho fechado, vai ficar lindo. O cara conhece aquilo tudo. E assim, o keniano, cara, ele, a única chance dele na vida é ser atleta. Ele cresceu, é um povo que cresceu com atleta. Cresceu com competição, cresceu com sobrevivência, com necessidade de sobreviver. Então, isso foi uma coisa que os caras adaptaram muito bem sozinhos. Foi natural. agora, Marcelo, por que que você acha, cara, que esse padrão de pisada ele ainda não está sendo tão visto em atletas de alta performance? Vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, a Shalane Flanagan, ela ganhou a maratona de Nova York, né? Eu não sei se você viu uma loirinha, cara. A mulher deu um sprint no final, ganhou das quenianas lá. Cara, e pisando com o calcanhar, meu irmão, de uma A prova forma inteira. absurda. A prova inteira. Você vê, tem aí o. Depois você dá uma olhada aí no YouTube, cara. Você vê que o padrão de pisada da mulher é calcanhar e calcanhar hard mesmo, sabe? Por que que, Então, assim, cara, esses atletas, diferente do Kipiguchi, que treina certinho, por que que esses atletas aí, cara, não então trabalham dessa forma? a gente tem fatores, além de mecânica, que ganham uma prova. Não sei, não vou falar nunca dessa pessoa ou de outros atletas, mas a gente tem capacidade de cardiopulmonares diferentes, a gente tem estruturas diferentes, tudo isso. O que acontece é que tem gente que tem uma tendência a produzir bom trabalho dessa maneira. O que aconteceu, cara, ao longo da história foi que foi tão forte essa quantidade de borracha que foram colocando que você acabou alterando o padrão para o normal você pisar com o calcanhar. E quem corre descalço também pisa com o calcanhar. Mas pisa quando tem, o chão é mais fofo, ou quando está descendo uma ladeira. Então a pisada ela tem uma grande variação durante uma prova, até de um pé para o outro. A questão é que quando você coloca o tênis dessa maneira, ele acaba sendo, cara, calcanhar o tempo todo. E aí, em terra de serra, quem tem olho é rei. Ela ganhou, mas assim, é uma pessoa que ganhou correndo assim. Não se leva em consideração também atletas de alto nível. Assim, não é um padrão, como eu falei, o cara corre com tênis daquela maneira X. Se você botar, que vai correr todo assim, não sabe, começa um salto alto. Então a gente não tem como seguir esse padrão. Como eu te falo, natural do ser humano é pé inteiro ou antepé. Só que é o seguinte, quando você está com o pé e o calcanhar batendo, esse é um contato ativo. Quando você bate com a frente do pé, também é ativo, tá fazendo esforço para fazer isso, não é natural. E quando com o pé inteiro, ele é mais natural. Ele está relaxado o pé.
Então, depende de como você vai usar cada situação. Mas a corrida de tênis, ela criou um padrão, entendeu? E vai ganhar, cara. É, é aquela questão que a gente falou, né? Se a tíbia, se você conseguir pisar e a tíbia for dessa forma, não vai ter nenhuma reação para trás, para o quadril, ou para o joelho, ou para o calcanhar, Se nesse você sentido. bate com o pé inteiro, com a perna esticada, o joelho estendido o tempo todo, é um vetor só de impacto. Quando você bota o seu pé nessa posição, ele vai amortecer aqui, amortecer aqui. É como eu te falei antes. Bota alguém para pular de uma cadeira. Pode ser a altura que for, manda pular de meio fio. O cara não vai pular com a perna estendida com o calcanhar batendo. Não vai, ele vai ficar ponta do pé, antepé, perdão, ponta do pé, médio pé, calcanhar, o calcanhar dele, tornozelo movimentando, absorvendo mais o impacto, tudo para dissipar os vetores e ter uma normal menor. Ter um somatório menor, entendeu? Enquanto o outro é um Mas, somatório só. ô Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui do Lucas, ó. Há algum outros fatores relacionados ao contato com o solo além do uso do tênis? Contato com o solo? Sim, cara. Ele é da área? Ele é formado na área? Alguma coisa assim? Ele é físio, cara. Ele é marido da Ah, fala, tudo bem, Simone cara? Então, aí. olha só, a gente tem situações de neuroma de Norton, a gente tem Morton, né? Desculpa, a gente tem diabetes, tem gente com padrão de pisada por conta de artrite reumatoide e por aí vai. Então, são várias situações que modificam o padrão de pisada. Naturalmente, o indivíduo saudável varia conforme o piso. Porque da área ele vai entender melhor essa parte que eu falei, mas basicamente vai variar o padrão de pisada conforme for o piso, não o tênis. Isso é alguém descalço, entendeu? Agora, o tênis de maneira também modifica. Como eu te falei, se você correr com esse tênis, ou correr com esse tênis, com esse sapato, a diferença é absurda. A diferença é absurda na passagem. Não tem como você fazer igual eu faria com esse tipo, entendeu? Mas, basicamente, quanto mais fofo for o tênis, o piso, mais calcanhar você bate. É natural. Porque você não Ô, Mar... percebe o impacto, não tem, então você pode correr de qualquer maneira. Eu recebi uma pergunta aqui, cara, da interrogação. Se correr com descalço funciona para quem é supinador, pronador, enfim, essas coisas aí, Interessantíssimo. esse tipo de pisada. Interessantíssimo. Vamos lá. Primeira coisa, supinador, pronador tem muito a ver com tênis. Tá legal? O que você vai encontrar na ciência é que quanto mais você pega o seu calcanhar e levanta, mais você encurta a panturrilha. E se você encurtar essa região, você tem menos impacto, então tem menos capacidade de absorver impacto. Então você acaba usando a outra musculatura, os fibulares, que vão passar e vão fazer com que você tenha maior drop. Então, ao invés de você pisar nessa posição, ele está travado aqui, vai acabar fazendo força nesse arco e pisando mais para dentro. Então, há uma tendência na hora de você pisar com a parte de fora e dropar mais o navicular, o ossinho do tornozelo. Você vê nessa posição, você acaba dropando mais. Isso é comum acontecer em pessoas que não distribuem o peso correto no pé ou que o implemento que ela usou, o material que ela usou, o tênis, fez com que modificasse isso. Agora, o que acontece? Geralmente a pessoa, quando corre muito com tênis, ela tem a sola do pé mais fraca. Então ela acaba, como eu falei, dropando mais. Alguns casos também, se o calcanhar for muito alto, desenvolve uma supinação maior, perdão, uma maior concavidade. E aí supina mais. É basicamente... Cara, se você pegar uma pessoa, sabe aquele Nintendo Wii? Sim. Então, pega aquela plataforma, coloca no pé, coloca ela com um visorzinho no meio. Tem trabalho com isso, eu tenho isso aqui em casa até. E aí você manda ela seguir uma linhazinha, centralizar a linha, fazer uma letra e tal, distribuir o peso. Ela vai começar a readaptar a percepção dela de peso no pé. E aí ela vai começar a ser cada vez mais eficiente. A gente vê isso, por exemplo, em idoso. Pega uma pessoa idosa que tem problema na coluna, treina descalço musculação, no caso. E aí você consegue, assim, que ele
redistribua melhor esse peso na sola do pé. E aí, o que era supinador ou pronador? Era muito mais uma deficiência, uma disfunção causada do que realmente uma capacidade de fazer ou não fazer. É uma disfunção, não é natural dele. Deu para entender? Ó, deu. Ô, Marcelo, recebi uma outra pergunta aqui. Vou tentar traduzir aqui para você. Quando a gente corre descalço, a tendência é que as articulações elas fiquem mais rígidas, né? Ou densas por causa da sobrecarga. E aí, o que você acha do trabalho de mobilidade articular para manter essa articulação móvel? É o contrário. É o contrário. Para a articulação ser móvel, ela tem que ter uma sinergia muscular melhor, certo? Você tem que saber contrair um músculo e relaxar o outro. Para você conseguir amplitude de gesto, de movimento, da sua articulação. Quando você coloca o seu calcanhar mais alto, vou bater novamente na tecla da panturrilha. O gastrocnêmio e eles ficaram mais encurtados. Então você acaba tendo pouca amplitude de movimento no tornozelo e sobrecarrega o joelho. E aí tem tanto drop do pé, quanto geralmente aquela dor mais mais medializada do seu joelho, na pata de ganso. Basicamente é o contrário. Ó, a Cris Alves aqui perguntou como distribuir melhor o peso do meu corpo no pé. Então, se você aprender a se equilibrar em situações que exigem equilíbrio de você, já varia muito. Então, por exemplo, se você ficar num pé só, apoiado, descalço, você tentar primeiro afastar os dedos do pé, deixando mais afastados, dominar esse movimento, independência do dedo, entendeu? Todos eles. E você conseguir, por exemplo, ficar num pé só, pega uma bolinha, joga para um lado, joga para o outro, ou aquela barrinha de vibração que você fica segurando, você já vai fazer com que o seu cérebro entenda melhor o seu pé. Ele tem que saber ler os próprios receptores. E isso é estímulo. Isso é você estar se expondo o tempo todo para fazer. O que você não consegue fazer isso, novamente, é com muita borracha no pé. Se eu botar você uma almofada no seu pé, você não vai estar tirando peso. Se botar você num pé plano, no chão plano, reto, duro. E aí eu trabalhar variação do centro de gravidade, vou fazer um agachamento, eu pego o peso, o vértice agora na frente, eu faço o peso para um lado e jogo para o outro. Faço para um lado e jogo para o outro. E por aí por diante, eu altero, eu boto mais na frente, mais atrás, eu agacho, levantando o braço, puxando. Tudo isso é a maneira de você estimular a como se distribui o peso no pé. Porém, pessoas que têm padrão de respiração também varia nisso. Por exemplo, uma pessoa que tem problema respiratório, respira muito com tórax, tem pouco domínio do diafragma, a tendência na hora é botar peso na frente. Então, tem muito caso, mas assim, basicamente é você saber respirar bem com o diafragma, tá legal? Dominar bem o diafragma respirando, tudo isso, e saber como e variar um lado, o outro, frente, atrás e por aí vai. Fazer um trabalho 3D, né? Tanto baixo, quanto alto, quanto em diagonal. Você faz um movimento rodando peso. Em vários planos, né? É isso. Em vários planos, nossa. Exatamente. E, Cris, eu acho também que vale a pena você fazer isso 2, 3 vezes por semana, antes, de repente, de um treino de musculação do seu aluno, ou do seu cliente, ou como parte ali, um trabalho de propriocepção, com o olho fechado, enfim. Também sou fã disso do que o Marcelo falou, e eu acho que isso é ideal. Lança uma bolinha para ela, segura na mão. Ela lança de volta. Então, bate a bola no chão. São coisas que vão fazer com que você, depende de qual for, até mesmo quando você bota, por exemplo, a pessoa treinar pulo, descer, fazer um drop jump, ela vai descer descalça, absorver esse impacto e voltar. Isso é uma forma dinâmica. Você tem que saber o seguinte, qual é o público? Se for uma pessoa idosa e tudo mais, eu posso colocá-la para sentar e levantar descalça. Se for um atleta, eu posso colocar uma aceleração. Tem muito vídeo no meu Instagram sobre isso. O cara pega uma bola pesada, bate o peso, larga a bola e salta. Então, time também conta, para quem é atleta, no caso. E por aí vai. A gente só tem que entender qual é a finalidade disso. Ô, Marcelo, aqui tem o Francisco perguntou
se essa dor que a gente tem, que eu acredito que ele queria dizer canelite, né? Essa dor nas canelas tem origem do calçado e da pisada? Tem, tem. É totalmente correlacionado a grande chance de ser, assim, bota aí para lá de quase 100% de chance de ser. Porque essa dor na canelite está muito relacionada à distância de você pisa o centro de gravidade. Então, assim, se seu corpo está aqui e você pisa aqui na frente, esticando sua perna, afastando a perna para pisar, fazendo esse movimento, a chance é muito maior de dar um impacto muito grande do que você bater ela mais flexionada e assim você correr. Mais centrado em peso. Porque o que as pessoas não conseguem pegar tão legal, só um segundo, é que a corrida, ela é diferente da caminhada pelo seguinte: a caminhada, você está aqui, tá legal? E você anda nessa posição, você troca. Ela é um pêndulo nessa posição. A corrida já é o contrário, você inverte esse pêndulo. Então, o apoio dela tem que ser embaixo de você, não na frente, não fazendo isso aqui, não pisando na frente. Deu para entender? Eu dei, agora eu consegui. Tem que ver se o Francisco conseguiu. Mas é aquela ideia que eu te falei Quanto mais exatamente, né? afastado, melhor. É. E, Francisco, a ideia daqui, cara, isso daqui é sua tíbia, isso daqui é o seu pé. Se você entrar com a tíbia muito assim, ó, o que vai te frear é exatamente a musculatura. E aí isso vai criar uma sobrecarga, porque o tibial anterior ele não consegue ter essa capacidade de segurar Sim, tanto, sim. e Não é aí vai, amortecedor. e aí vai inflamar. Então a ideia é exatamente você, como o Marcelo falou aí durante a live toda, é tentar pisar o mais a sua tíbia o mais Natural. próximo aqui, mais natural e vertical Tem um do estudo, solo cara, mostrando possível. com um fuzileiro naval americano. Os caras tudo jovens, tudo atletas e foram correr. Os que corriam descalço naturalmente tinham menos percepção de dor na canela e a radiografia mostrava não mostrava degeneração desse osso. Enquanto que corria de tênis tinha mais dor e a radiografia mostrava degeneração. Então, assim, está muito associado realmente a como você pisa. Eu falo muito de tênis ou de descalço, não é novamente, não é porque o pé é mágico, mas é porque é a maneira mais natural de se correr. Eu recomendo, cara, assim, testa, aqueça, faça um movimento, vai correr. Uso muito corrida descalço, tanto para frente quanto para trás, poder treinar mesmo esse movimento, para aquecer bem esse movimento do tornozelo e o cérebro entender melhor isso. Basicamente, você tem que mostrar para o seu cérebro o que está ali, para que aquilo ali serve. E a partir daí você cai para dentro. Marcelo, a última pergunta aqui da live, cara. A pessoa tem condropatia, é melhor correr com ou sem tênis? Então, vamos lá. Condromalácia, condropatia, né? Sim, vamos lá. Primeira coisa que tem relação com estrutura. A mulher geralmente tem mais. A mulher geralmente domina mais com a coxa. A mulher, quando ela faz um salto, ela faz um drop jump, a perna dela bate muito mais esticada do que a do homem que bate mais flexionado. Isso tem a ver, provavelmente, pelo processo de puberdade, que faz a mulher crescer muito mais a perna e menos o tórax, enquanto o homem é mais uniforme no crescimento. Essa é uma das hipóteses, tá legal? Agora, vamos lá. Quando você corre de tênis, como eu te falei, você acaba botando mais força na sua coxa, ou seja, aumenta mais a tração da sua patela, vai aumentar mais o impacto nela, certo? Ao invés de ela ficar correndo, escorregando, ela bate mais chapada o tempo todo, faz tração o tempo todo. E, além disso, a questão do tênis, ela faz com que você, como eu te falei antes, você engesse o tornozelo e sobrecarregue a articulação mais próxima de você, no caso, a próxima articulação, que seria o joelho. Então, você tem um joelho mais chapado e fazendo muito mais movimento, por um lado, para o outro, por aí vai. Então, há uma tendência maior de sofrer isso mulheres, principalmente correm de tênis. A mulher, por si só, normalmente, já distribui, mesmo sendo mais leve, ela já gera mais impacto que o homem. É normal. Aí talvez aí você pensa, mas o homem tem uma articulação desse tamanho, a mulher tem uma articulação menor.
O drop da a expansão do joelho, ó, do homem é mais reto, da mulher é muito mais íngreme. Então você tem um padrão que já é. Não ofende falar isso, mas assim, na natureza, o homem é o ser da caça. Na evolução, ele é o ser do combate. Então ele tem a estrutura mais forte do que a mulher nisso. Então a mulher tem que tomar mais cuidado com essa relação. Fazer um trabalho com mais base, com mais calma, distribuir melhor esse peso, aprender a amortecer o impacto para depois pensar em qual calçado utilizar numa corrida. Não é simplesmente sair correndo. É o que eu discuto muito com o Carlos. Marcelo, estamos chegando ao final da live aí, cara. Faltam só 3 minutinhos aí pro Instagram derrubar a gente, cara. Eu queria te agradecer aí bastante aí. Fala aí como é que o pessoal te segue aí para saber mais sobre isso. Quem quiser saber mais, manda aí. Eu coloco tudo no meu Instagram, que é personaltrainer.rio. É bem fácil. Eu tenho um banco de dados muito grande de artigos que eu publico, que eu escrevo, mas assim, eu sempre faço muito resumido e mais informal possível. Eu escrevo para quem é profissional. Vai entender, mas eu quero que a minha avó, o cara da esquina, consiga entender, o padeiro entenda melhor tão bem quanto eu. Então eu uso o Instagram para poder justamente testar isso. Eu leio, estudo, faço um banco de dados e depois tento fazer isso da maneira mais fácil possível. Então quanto mais eu fizer isso, mais eu gravo informação. Então meu Instagram é meio chato, cara. É só informação, basicamente. Ou a foto da minha cachorrinha nova. Eu já sigo há bastante tempo. Tocando terror aí. Curto muito aí seu Instagram, cara, é legal. Sempre pego as informações aí. E, Marcelo, queria agradecer aí, cara. A gente, no futuro aí, a gente fazer outras lives. Olha o Carlitos aí. Um abraço, Carlitos aí, meu treinador, amigo aí. Teu treinador, meu amigo. Mandou correr 12, hoje eu corri 21,5, ele deve estar... Mas, pô, não dá. E, pessoal, obrigado, mas aí depois de amanhã eu vou ter uma live com o Leonardo Brito também. Eu não sei se você conhece, Marcelo, mas ele é da professor Leonardo Brito, estudou comigo lá na FRJ também, a galera toda aí da FRJ em peso. E, poxa, a gente vai se falando por aí. Amanhã essa live vai estar 24 horas aí para quem quiser assistir, e amanhã eu vou mandar para o Marcelo e vai estar lá no meu canal também do YouTube essa live, beleza? Bom. Tamo junto aí, cara. Obrigado aí. Obrigado todo mundo aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau, Marcelo.